Fala, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Gustavo Danone mais uma vez aqui. Hoje a gente tem um assunto até que polêmico, mas eu achei muito importante trazer para a gente bater um papo muito legal, sempre com respeito, porque é um assunto muito importante, né? Principalmente quando a gente olha lá atrás, quando surgiram certos personagens e muita gente virava a cara. Hoje em dia praticamente continua igual, tá? Querendo você muitas vezes falando assim, não existe mais racismo, existe. Cara, como existe? E infelizmente existe. Eu até fico surpreso com alguns casos que é muito nítido, né? E muitas pessoas ainda têm a coragem de falar, não, mas eu não sou. Cara, é vergonhoso. Mas antes de a gente continuar esse assunto, deixe seu comentário, seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho das notificações e lembrando que na descrição, né, tem o nosso grupo no WhatsApp, que eu sempre estou por lá, a gente pode bater um papo muito bacana. Então bora comentar sobre o Superman negro, né, da DC Comics, né, principalmente se for existir ele nos cinemas. O que eu achei muito interessante é a Warner Bros, por exemplo, procurando, né, diretor, produtor, roteirista, todos negros, o que é bem interessante porque, vamos dizer assim, as ideias, pelo que eu estou entendendo, eles querem pessoas que as ideias vão se encaixar. Isso para um filme é muito importante, né? Aí de um lado você tem o pessoal que aclama, que gosta, acha muito bacana, e do outro lado tem um pessoal comentando que talvez seria desnecessário, e eu quero entrar um pouquinho nesse assunto, tá? Porque será que é desnecessário? Será que não é? Né? Mas tem algumas coisas que são interessantes, são importantes. E claro que tem o pessoal, né, que já tem um pouquinho, né, de racismo, vira a cara. A gente sabe que isso infelizmente existe. Essas pessoas sempre vão criticar, né, quando virem coisas que não agradam elas. Né, a gente sabe que isso é normal, sempre existiu. E olha, eu não sei, eu digo isso infelizmente, mas eu vejo que sempre vai existir, porque parece que o mundo, né, muita gente fala, a evolução do homem, a evolução do mundo. Mas tem certas coisas que parece que não evoluem. Né? Sempre vai ter pessoas, não sei, que vive, que tem, eu posso falar cocô na cabeça, cara, porque eu não consigo entender, tá? Sendo bem sincero. Bom, para falar de um protagonista negro, a importância, a gente tem que voltar lá atrás. E principalmente falando de Pantera Negra, tá? Quando surgiu Pantera Negra nos quadrinhos, cara, foi muito importante, né? Realmente a representatividade, trazer aquelas questões mesmo de racismo, isso foi muito importante para a época. Isso ali foi um gênio, um mestre, né, na questão de roteiros e tudo mais, criação de personagem. Ele, quando juntava com o Jack Kirby, era incrível, né? A gente sabe disso. Inclusive o Jack Kirby fez coisas maravilhosas na Marvel, fez coisas maravilhosas na DC. E X-Men também é um bom exemplo, né, que o diferente incomodava demais naquele tempo e continua incomodando muito ainda nos dias de hoje, né? A gente vê que quando você é diferente, não é aquele padrão, nossa, você meio que é ruim, parece para o pessoal. Tem muita gente às vezes que fala, nossa, vê, por exemplo, na rua, eu gosto de usar minhas camisetas nerd, por exemplo, hoje eu tô aqui com uma de Harry Potter e tudo mais, mas tem gente que olha com aquele olhar que você fala assim, né, mano, por que a pessoa tá me olhando desse jeito, né? Parece que, ai, nossa, acho que aquele cara vive no mundo da lua. Eu gosto de uns tênis mais coloridos, por exemplo, né? Que, me fazem muito bem. Eu gosto de cores alegres, vivas, vibrantes mesmo. E tem gente que olha, né, com aquele olhar, nossa, que gente maluca. Tem gente que vê, por exemplo, os vídeos da CCXP e acha que todo mundo que tá lá na CCXP é maluco, né? E os caras pagam para viver aquele mundinho nerd. Tem, infelizmente tem. Então o preconceito existe em vários setores, em vários lugares, mas o racismo, com toda certeza, é um dos maiores deles. Primeiro ponto, o filme do Pantera Negra foi muito importante, foi muito coerente, foi muito bem falado e teve gente falando ainda, né? Ai, mas o pessoal falou bem só porque os atores eram negros. Cara, teve um monte, né? Infelizmente, tem pessoas que pensam assim, deveriam ser exilados lá em Marte. Talvez seria uma boa alternativa, mas elas vivem aqui no meio, né, de nós, infelizmente. E uma coisa muito importante que eu tenho para falar do Pantera Negra, e depois eu já vou, né, para o Super Negro. Bom, o que é importante no Pantera Negra? A gente teve a Guerra Civil, né, Capitão América Guerra Civil, e foi colocado ali o personagem do T'Challa, Pantera Negra, dentro desse filme. E foi muito bem montado, foi um roteiro muito legal, foi um roteiro muito importante, e foi coerente, né? Não teve aquele negócio de apenas jogar, vamos lacrar e lucrar, né? Tem muita gente que fala isso e acontece muitas vezes isso em alguns filmes, algumas séries. O pessoal lacra para tentar lucrar. Isso
infelizmente acontece. Mesmo as pessoas muitas vezes falam, não, não foi isso não. Não, tem sim, tá? Tem muita empresa que usa aí umas pautas bem diferentes, principalmente do preconceito, apenas para lucrar e nada mais, tá? Essa é a triste realidade e a gente sabe disso. Então foi muito bem montado, foi um roteiro muito bacana. Depois veio o filme do Pantera Negra, né, Vingadores e tudo mais. E cara, foi muito bem montado, foi legal. Então vamos agora para o Super, né, Negro da DC, que existe sim nos quadrinhos. Infelizmente parece que tem umas pessoas que vivem no mundo da lua, aí falam, nossa, mas o Super Negro nunca existiu. Cara, eu acho que talvez o pessoal precisa urgentemente ler os quadrinhos, né? Claro que tem algumas pessoas aí que se incomodam da questão de existir, um Clark Kent, né? Mas o Clark Kent não pode ser. Cara, na minha humilde opinião, se for o Clark Kent ou se for outro, normal. Não vai interferir nada na minha infância, não vai interferir em nada nas leituras que eu fiz nos quadrinhos, até porque cinema é uma adaptação, né, dos quadrinhos, a gente sabe disso. Mas, infelizmente, vão ter pessoas que vão se incomodar se ele chamar Clark Kent. A gente sabe disso, não precisa nem desenhar, porque infelizmente vai existir. Então existe sim um Super Negro, né? Mas, olhando na visão do cinema, cinematográfico, DC mais Warner Bros., que é muito delicado esse momento, né, a gente tem um baita de um Superman. Tá, eu tenho que falar assim que o Henry Cavill é um baita de um Superman, que a Warner Bros. Parece que não dá importância, né? Inclusive ele está fazendo vários outros trabalhos por fora, principalmente na Netflix ele está reinando, muita gente gosta dele, acha ele carismático, acha ele um cara bacana, atua bem, né, e tudo mais. Tem muita gente que gosta dessas características dele. Você pode ser que não curta a atuação do Henry Cavill, não curta ele como Superman, eu super entendo. Então assim, aí você tem o Snyder Cut, onde ele é apresentado com aquele uniforme preto maravilhoso que a gente olhou, ficou assim, meu irmão, era isso que eu queria, praticamente isso. A gente vê ele realmente usando toda a força dele contra o Lobo da Steppe, a importância do Superman no universo da DC, e a Warner Bros. Praticamente deixando o cara de lado, né? O que seria muito interessante, você vir sim com o Superman negro no multiverso. Você imagina esses dois trabalhando juntos, né? O que seria muito interessante, o que seria muito bacana, o que seria muito positivo, né? E claro que teria uma representação muito grande, muito importante, principalmente por se tratar de um personagem do Superman. Inclusive tem muita gente já fazendo montagem, né, do Michael B. Jordan como Superman negro e tudo mais, que ficou muito legal, que se encaixaria muito bem. É um outro ator que eu gosto demais, né? Aí o pessoal vai perguntar assim, Danone, mas é desnecessário ou não é desnecessário? Só é desnecessário se ele for colocado de uma forma jogada, sabe? Porque assim, eu vejo que hoje não precisa de um reboot do Superman atualmente. Pô, você tem o Henry Cavill, mas se você vai apresentar um multiverso no filme do Flash, por que não trazer o Super Negro, né? Justamente para esse multiverso que ficaria sensacional. Mas, infelizmente, é o que muitas pessoas estão comentando. A Warner Bros. Vai fazer a DC perder um grande ator, um bom ator, que daria para fazer muito mais filmes, né, da DC ali como Superman. Você tem o Ben Affleck também, que na minha humilde opinião está sendo descartado, né, de uma forma triste, né, e você tem várias possibilidades. Então eu acho que assim, que se for para ser um negócio jogado, sem história alguma, sem sentido algum, que não faça. Né? Danone, mas você não quer um Super Negro na DC? Cara, eu super quero. É uma das coisas que eu mais quero, principalmente na questão do multiverso na DC. Mas eu não quero uma coisa jogada, uma coisa que a gente vai ver, né, e vai falar, nossa, isso aí foi apenas para, talvez, né, lucrar, defender uma coisa, mas apenas lucrar. É o que dá a entender. Quando a gente lê as notícias, quando a gente vê as informações, é o que dá a entender, que não vai ter muito sentido, vai ser apenas algo jogado, porque Pantera Negra fez sucesso. Né? Aí vai ser a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, com o primeiro filme do Esquadrão Suicida, né? E com o segundo filme do Esquadrão Suicida, que eu tô com muito medo, e principalmente agora do Shazam e Adão Negro, que eu também tô com medo, porque parece que os caras vão meter piada, humor em tudo, né? O que não faz muito sentido. É o que eu sempre falo, pô, a Marvel é mais maleável, é mais brincalhona?
mas é uma fórmula que deu certo para ela. A DC não precisa copiar essa fórmula. A DC tem que criar a sua própria fórmula, seu próprio universo, seu próprio multiverso. Tem personagens incríveis, muitos personagens melhores que o da Marvel, com toda certeza. Tem personagens referências, Batman, Superman, Mulher Maravilha, Aquaman, né? Velho, milhares de personagens. Tem vilões maravilhosos, Coringa é um grande exemplo, né? E parece que eles querem apenas jogar, joga aí, faz isso aí que vai dar dinheiro, é o que importa. Então, só para finalizar, e vou repetir novamente, se for apenas para ser algo jogado, né, joga ali para ganhar dinheiro, eu não quero, tá? Não vai ser legal, eu acho que vai ficar mais feio do que tudo, né? E a grande verdade é, gente, infelizmente existem preconceituosos, existe gente que vai criticar, existe gente que vai achar um absurdo. Nossa, um Superman negro? Existe. Infelizmente, as pessoas são assim. E eu sei que é duro muitas vezes de aceitar, né? Porque, pô, a gente tá em 2021. Olha quanto tempo passou, quantas coisas aconteceram no mundo. Mas, infelizmente, tem pessoas que têm essa mentalidade triste, né? Mas triste mesmo. Mas eu quero que vocês deixem aí na opinião de vocês como vocês gostariam que o Superman negro aparecesse na DC Comics no cinema ali junto com a Warner Bros. Deixa sua opinião que a gente vai bater aquele assunto, né? A gente vai bater aquele papo muito legal. Aí você aproveita também para deixar o seu like, se inscrever, compartilhar, ativar o sininho das notificações, porque mais uma vez eu vou ficando por aqui. Então até a próxima. Tchau!